satisfação, alegria, prazer de ouvir. Luiz Gustavo Köster Prado vai nos brindar com uma palestra IEP no Brasil Central. Meu caro amigo Luiz Gustavo, com a palavra. Boa tarde, Mota. Obrigado, bom te ver, meu grande querido professor. E meu também professor Bento, que é o presidente dessa sessão, em nome de quem eu cumprimento a todos os companheiros e visitantes aqui presentes. Um cumprimento especial ao meu querido governador Lima, Eurípides Lima. Eu queria, só para a gente começar a falar um pouquinho sobre intercâmbio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já comeu pão francês, ou come pão francês? Todo mundo aqui come pão francês? Eu só como o pão brasileiro, viu? Ah, é? Tá. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês de uma estudante de intercâmbio nossa, para dar uma... da França, que acabou de chegar no Brasil, tem uma semana. Ela tem um recado para dar para a gente aqui. O que é isso, Clemão? Pão francesa, não francês. Esse pão não é francês? Não. Pão francês. Não é pão francês? Não. O que é isso? Pão francesa, não francês. Não é francês? Não. É um pão francês. Não. E o que é isso? What? What is this? French bread, not French. In French, what is this? Du pain français, pas français. Não é para francês. Não. Isso aí para a gente ver, né, que é a diferença cultural, né? A gente aprendeu que a gente come, né, todo dia pão francês. Tem que vir uma francesa aqui, né, Gustavo, para ensinar para a gente que o pão francês que a gente come não é francês. Isso faz parte da nossa diferença cultural, né? Que a gente aprende, do que acontece. E o programa de intercâmbio de jovens é isso, né? A gente todo dia vivencia alguma coisa diferente em termos culturais. A gente sempre tem um jargão que a gente fala o seguinte, que o estudante, quando vem para o Brasil, ele deve se acostumar com a nossa cultura, não tentar mudar a nossa cultura, né? E vice-versa, assim como os nossos estudantes também vão para fora, apesar de a gente levar a nossa cultura para fora, mas ele vai vivenciar e aprender o que tem de bom lá. E o intercâmbio é isso, é uma troca, né, cultural, um programa do Rotary, que é diferente de alguns outros programas de intercâmbio, ele é um programa cultural e não de aprendizado de língua. O Rotary, para vocês terem uma ideia, nós começamos esse programa de intercâmbio na década de... Na realidade, tem iníciozinho mesmo, foi em 1929, né? Mas na década de 60 a gente começou a operar no Brasil, e estamos aí a todo vapor. Já foram... No Brasil, a gente chegou a mandar, antes da pandemia, mais de 1.000 jovens por ano para o exterior, e recebia na faixa de 800 a 900. Sendo que um total até 9.000 estudantes no mundo. E hoje, no ano passado, a gente está retomando, né, nesse período agora, já mandamos aproximadamente 400 jovens, estamos recebendo próximo de 400 também, e a gente espera que nos próximos anos a gente consiga atingir o patamar anterior e, quem sabe, até passar, né? Mas o programa de intercâmbio, eu queria falar para vocês, como aqui é tudo rotariano experiente, já tem o Mário Sérgio aqui, tem o Gustavo, tem tantas pessoas aqui envolvidas no programa, a Vera também, que é share lá do 4560, e tantas pessoas que conhecem. Eu queria falar para vocês um pouquinho do trabalho dos dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, e sair não falar só do programa de intercâmbio como um todo, né? E para a gente tentar explicar para vocês como funciona, como é o trabalho dos dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, eu vou tentar falar através do evento que nós vamos fazer em novembro, aqui no nosso distrito, em Brasília. No dia 14 e 17 de novembro, nós vamos realizar a 43ª Conferência Internacional da ABIGE, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens,
onde nós esperamos ter aqui pelo menos uns 20 países representados, e, se Deus quiser, todos os distritos brasileiros. Inclusive, o governador Lima é o nosso anfitrião mor, estará aqui com a gente, e nós vamos fazer um belo evento aqui no Brasil, Meliá Brasil 21. E só para vocês entenderem como funciona esse encontro, né? Primeiro que, assim, como é que acontece? Esse encontro que a gente faz no Brasil, ele é um encontro anual. Assim como existe esse encontro no Brasil, nós temos um encontro na Europa e África, né? Esse ano vai ser no Egito. Nós temos um encontro em uma outra entidade que cuida do intercâmbio de jovens na América do Norte. Esse ano vai ser no México, no ano passado foi no Canadá, que cuida ali dos Estados Unidos, Canadá, e normalmente vai gente do mundo inteiro. Temos uma na Austrália e temos no Japão e agora até no Taiwan. Então, na Austrália também. Então, são nesses eventos, os dirigentes do programa de intercâmbio de jovens aperfeiçoam a sua convivência com o programa e sempre se preocupando também com a renovação dos líderes que entram no programa de intercâmbio. Existem sempre os mais antigos e os mais novos. Então, a gente tenta discutir temas com que façam com que o nosso programa continue sendo o melhor programa de intercâmbio internacional do mundo. É o maior, e se você analisar em termos de segurança, de atividades que são relacionadas, que ele é um programa voltado para jovens entre 15 e 17 anos, 15 a 18 anos, onde ele vai vivenciar uma cultura durante um ano no exterior, né, estudando no ensino médio. A gente até costuma falar que o programa, assim, porque o programa do Rotary, além de ser o melhor, sem dúvida, ele é também economicamente o mais barato, o menor custo. Por que ele é o de menor custo? Porque imaginem vocês, se forem mandar um filho de vocês, ou neto, para morar um ano no exterior, estudar no exterior durante um ano. Quais são os 3 custos maiores que a gente tem para fazer o intercâmbio, para morar no exterior, né? Um é a escola, né? A escola varia aí, você vai pagar de 10 a 30 mil dólares, né? Dependendo do país, até no semestre, né? Nem no ano. O outro custo é de hospedagem, né? Se você for pagar aí, na média, aí, 1.000 dólares ou 1.000 euros por mês, você já vai gastar aí mais 12 mil dólares, 12 mil euros. E a alimentação, que também não é barata, né? Imagina você manter seu filho durante um ano, né? Alimentando o café da manhã, almoço, janta, lanche. Esses 3 custos são integralmente patrocinados pelo Rotary no programa. Então, os custos, por isso a gente consegue fazer um custo assim tão baixo em relação aos demais programas, né? Mas o que a gente discute? Porque os dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, eles têm uma agenda extremamente concorrida. Não só o chair, né, mas a comissão. E o Gustavo até fala muito de um rotariano, de um ex-presidente, que ele fala em uma certa convenção do Rotary Internacional, na pré-convenção do intercâmbio de jovens, ele falou que os rotarianos, os participantes, os dirigentes do programa de intercâmbio de jovens, são os rotarianos que mais trabalham pelo Rotary. Não é isso, Gustavo? Não tem também essa fala? Então, de fato, a gente não tem hora, né? Muitas vezes vem ligações, assim, em função do fuso horário. A gente, às vezes, faz reunião, que o fuso horário, tem gente que são 2 horas da manhã, está na reunião com a gente, para a gente tentar fazer, inclusive com os nossos estudantes. No ano passado, a gente aderiu a essa tecnologia e a gente acabou colocando os estudantes para fazer, para a gente conseguir chegar no horário que, né, tinha gente que era 11 horas da noite, tinha gente que estava tomando café da manhã. Mas eu sei que a gente conseguia reunir todo mundo. Mas nesse programa da BIG, nós vamos discutir alguns assuntos que eu gostaria que vocês soubessem, para vocês entenderem o alcance da responsabilidade dos dirigentes do programa de intercâmbio de jovens. Uma das palestras vai ser a importância da voz da juventude rotária no mundo. Aonde a gente sabe que nós temos, né, o Rotary investe muito na juventude, né, nos programas de Rotaract, Interact, RILA, e o programa de intercâmbio internacional de jovens. Então, a gente vai discutir como fazer para inserir os nossos estudantes, né, fazerem com que eles tenham voz na nossa instituição e no mundo inteiro. Tá? Nós vamos ter uma discussão, uma palestra, um painel,
sobre gênero, orientação sexual, diversidades e inclusão no programa de intercâmbio de jovens. Não tem como a gente ficar de fora dessa pauta, desse assunto, até porque isso já é uma realidade, e normalmente a gente tem um processo de certificação e a gente tem um processo de um agreement, né, que é um acordo entre distritos, e toda vez que a gente vai mandar uma pessoa que tem alguma, vamos dizer, alguma ou orientação diferente, ou algum problema, às vezes auditivo, ou visual, ou qualquer outro problema, normalmente a gente discute antes para ver se aquele país está preparado para receber uma pessoa, às vezes, que, por exemplo, um cadeirante, ou um cego, né, com deficiência visual. A gente faz esse intercâmbio hoje com pessoas de todos os tipos. Então, a gente não pode deixar de discutir da forma mais ampla possível esses aspectos. Isso vai ser discutido em altíssimo nível na nossa conferência. Nós vamos falar sobre resolução de conflitos, né? Resolução de conflitos. Imaginem, existem conflitos quase que diários no programa de intercâmbio de jovens. A gente tem, a Vera sabe muito bem, se a gente tem tantos jovens que envolvem tantos clubes e, por conseguinte, tantas famílias e tantos rotarianos, os conflitos, eles são naturais. Tem um no nosso distrito que a gente está tendo um conflito, vamos dizer, quase que entre gerações, né, que os pais, né, brasileiros, eles, na idade um pouco mais avançada, os filhos já saíram de casa e a menina está se sentindo um pouco tolhida, um pouco, né, fechada em casa, sentindo... E a gente tem que administrar todos esses conflitos para fazer com que todos saiam ganhando, né? Que a família entenda a importância de tentar atender os anseios, né, dos jovens. Até uma palavra que essa jovem falou com a gente, ela falou assim, poxa, eu não vim lá da Europa para ficar trancada dentro de casa. Mas, por outro lado, a gente tem que ouvir a família. Mas por que está trancada? Porque a família está dando uma super proteção e a gente tem que administrar isso. Tentar chegar no meio termo, a gente está trabalhando nesse sentido. Isso nós vamos discutir também nesse encontro, na conferência da BIJ. Vamos discutir também, Chico, sobre paridade de vagas. Nós temos hoje distritos no Brasil com 50 vagas de intercâmbio de jovens e temos um distrito com 5 vagas, temos um distrito com 1 vaga, 2. O que acontece hoje com esse retorno no intercâmbio? Você pega um país, por exemplo, como a Alemanha eles devem mandar hoje cerca de 30 estudantes para o Brasil. Então, ele hoje está mandando até mais, ele já está começando a subir. A Alemanha tem um trabalho fantástico, por quê? Porque o Cher de lá, que trata com os brasileiros, ele tem essa consciência de fazer uma divisão equitativa entre os distritos. Então, se ele tem 60 jovens, ele manda 2 para cada distrito do Brasil. Nós somos 30 ativos. Então, ele faz isso, mas não são todos. Tem alguns distritos que têm 10 vagas para o Brasil, sendo que 5 é de um distrito só. Então, a gente vai tentar, né, a gente já tem feito esse trabalho junto à Associação Brasileira, a BIJ, no sentido de conscientizar os distritos que as vagas devem ser distribuídas equitativamente, com paridade, para dar oportunidade para todos os jovens, né? Nós temos um programa também que vai ser discutido, que chama-se Power of One, que é um programa onde a nossa companheira Jane, lá de São Paulo, ela é a líder aqui no Brasil, onde nós recebemos dezenas de estudantes da África, estudantes carentes, sem contrapartida. A gente patrocina esses estudantes. Só para vocês terem uma ideia, esse que veio para São Paulo, está vindo uma menina que ela tem praticamente a boca assim, bem prejudicada, os dentes podres, o cabelo dela assim, também não é muito... Né? Você vê que é uma pessoa extremamente carente, né? E a Jane estava contando que ela adorou essa oportunidade e ela já está trazendo essa menina para ficar 1 ano. Ela já fez parceria com dentistas, com médicos, com outras, com cabeleireiros e etc e tal. E a ideia é transformar a vida dessa menina durante esse ano, para que ela volte, além de estar assim com todas, ela vai voltar com a boca nova, vai voltar, né,
né, com todos os exames de saúde em dia e, lógico, né, vivenciando aqui, quem sabe, né, para que ela tenha uma vida melhor. E a gente, isso é um trabalho que poucas pessoas conhecem, mas é um trabalho fantástico que a gente tem dentro do Rotary. A gente tem outros estudantes carentes que a gente manda e recebe também. Na Ucrânia, nós temos recebido, né, Vera, alguns estudantes da Ucrânia também, sem contrapartida. E normalmente são meninas. Por quê? Porque pela idade, os meninos, os rapazes, eles não têm, eles têm, em época de alistamento militar, de participação, então eles não conseguem sair do país para fazer o intercâmbio. Até isso a gente trata, né, Roberto? Então, a gente está fazendo um trabalho, isso não só no Brasil, mas em nível mundial. Nós vamos discutir sobre processo seletivo, processo classificatório, como fazer para selecionar os nossos jovens para ir para o intercâmbio. Qual estudante que vai para os Estados Unidos, qual que vai para a Europa, qual que vai para o México, qual que vai para a Argentina. Então, esse processo seletivo, existe uma certa diversidade de procedimentos e a gente vai discutir entre os distritos para que todos tenham oportunidade de ter as informações das melhores práticas que a gente tem nesse processo classificatório. Nós vamos discutir sobre a lei de proteção, a LGPD, né, lei de proteção aos jovens, lei de proteção de dados. Hoje nós temos uma divergência entre a lei, a LGPD, vamos dizer, americana e a europeia, que está dando um embate enorme. E o Rotary adotou a LGPD americana, que não atende, ou seja, o Rotary determinou que todos os países, todos os distritos se certifiquem, aceitem as determinações relativas à legislação com relação à proteção de dados, feitas com base na lei americana, e os europeus, se fizerem isso, eles vão estar violando a lei deles. Olha que interessante. Isso está um embate em nível mundial enorme. Nós vamos discutir isso aqui na nossa. Nós vamos ouvir um americano e vamos ouvir um francês e um alemão para falarem sobre essas diferenças, as implicações sobre a lei de proteção de dados. Nós vamos ter também um painel, né, sobre como inspirar novas gerações e como que o Rotex, que é um grupo de ex-intercambistas, pode ajudar nesse processo. Hoje mesmo teve aqui no meu escritório uma menina que voltou da Alemanha, viu, Gustavo, a Jamile, o Maricete conhece, ela vai ser a próxima presidente do Rotex, que ela me ligou e falou: Luiz Gustavo, passa a relação dos estudantes, que eu quero convidá-los para passear e tudo mais. Eu falei: não, Jamile, passa aqui, vem aqui que eu quero conversar com você. Vamos fazer um planejamento. Falei com ela sobre a lei de proteção de dados. Primeiro, eu fui prepará-la para ela se inserir na nossa comissão. E ela vai começar a participar, primeiro recrutando os ex-intercambistas. Eu já faço um apelo para vocês, aqueles que tiverem os ex-intercambistas, eles vão começar a se reunir com frequência e ajudar a se inserir na comissão de intercâmbio, para que possa dar um apoio para os estudantes que estão indo, os que estão vindo e os que já voltaram também. Nós vamos discutir sobre como expandir a relação entre o Brasil e o México, que o México e o Brasil têm uma particularidade muito grande, que eles têm mais intercambistas do que vaga, assim como o Brasil. Então, por que não a gente aumentar essa relação para dar oportunidade a mais pessoas? Você pega a Europa, por exemplo, eles têm, cada distrito ali tem 200 pessoas querendo ir para lá e eles só tem 30, 40, 50 para mandar. É diferente dos outros países, né? Nós vamos discutir, já que nós estamos no berço do nosso governo federal, vamos discutir sobre os vistos, né, com pessoas do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. É um problema que a gente tem recorrente também, onde nós teremos a presença do ministro André Veras, que ele vai orientar a todos, discutir, porque imagina, a gente recebe, hoje a gente deve estar recebendo de 400 a 500 jovens, com 400 a 500 jovens que estão em algum consulado brasileiro, mandando toda a documentação para receber o visto brasileiro. E da mesma forma, os vistos brasileiros para ir para o exterior. Vamos discutir isso também, para que todos tenham essa possibilidade. Mas olha só, eu queria mais trazer para vocês uma abordagem um pouco diferente do programa de intercâmbio de jovens, mas eu quero, assim, como uma finalização, deixar que nós temos uma equipe, não só no nosso distrito, mas eu posso falar
todos os distritos brasileiros, só tem um que não está certificado ainda, onde a comissão de intercâmbio é muito importante. Por exemplo, o governador Lima, ele participou, como a gente tem aqui, o Roberto e Vera, a gente tem uma prática aqui no nosso distrito, que é inclusive uma recomendação do Manual de Intercâmbio de Jovens, que o governador do ano, quando ele é governador eleito, ele participa como co-chairman da comissão de intercâmbio, para ele conhecer um pouco melhor, que é um programa complexo. A gente vê os jovens lá na conferência, acha que está tudo bom, que lindo os estudantes lá, mas, né, para chegar onde está, para conseguir mantê-los esse ano inteiro, troca de família, aí tem problema na escola, tem tantos problemas, e essas comissões trabalham muito. É importante que os governadores conheçam o programa, e o Lima passou a ter um contato com a gente, tanto é que ele, não é à toa que ele está aqui, que está apoiando a gente em tudo que a gente precisa, está apoiando a gente na nossa conferência. Então, essa abordagem foi mais no sentido de dar uma noção, né, para aqueles que não convivem muito com o intercâmbio, para saber que a gente tem uma agenda muito lotada. Só para vocês terem ideia, só de ontem até hoje, viu, Chico? Ontem, de 10 a 1, a gente estava, né, eu, o Rui e o Jorge, fomos lá no Meliá para tratar sobre o evento. Né, hoje já estamos aqui. Hoje à tarde, às 4 horas, eu, Gustavo e mais alguns aqui, estamos indo para Anápolis para participar da reunião do intercâmbio de jovens. No sábado, a gente já teve um evento dos meninos, de boas-vindas aos estudantes, no churrasco. Na semana, muito em breve, vai ter uma apresentação nossa da certificação da comissão, né, a certificação dos clubes, agora no dia 17. E também já estamos preparando a reunião de orientação dos inbounds, sendo que a gente já fez os inbounds, os estrangeiros que estão chegando, até quando chegando o último a gente vai fazer, e já fizemos algumas reuniões com famílias anfitriãs, com os estudantes. Então, a gente não para, não. É um programa assim, que é muito cativante, é muito gostoso de trabalhar, mas que demanda um tempinho dos rotarianos. Mas eu, né, Gustavo, acho que a gente pode falar, o Mário também, que já foi chairman, está aqui, está sempre continuando na comissão com a gente, eles sabem o tanto que a gente trabalha. É isso aí, gente. Muito obrigado e fico à inteira disposição, se tiverem... Aqui a gente está num nível mais tranquilo, tá? Se quiserem um nível, assim, se aprofundar um pouco mais no intercâmbio, eu tenho aqui vários colegas aqui que podem me ajudar a responder se tiverem eventuais dúvidas aí. Muito obrigado. Luiz Gustavo, eu estava numa reunião aqui no nosso condomínio, nós estamos em obras, inclusive com um caminhão de concreto, aquele negócio todo, e quando eu vi que era você que ia falar, eu falei assim, pelo amor de Deus, aguardem um pouco aí que eu tenho que entrar nessa reunião, porque eu quero ouvir o Luiz Gustavo falando deste assunto fantástico. Parabéns, Luiz Gustavo, parabéns. Aliás, tudo que você faz, tudo que você nos proporciona é muito especial. A gente agradece muito. Eu gostaria de posicionar para você e para todos os presentes que o nosso distrito 4.571 está vivendo um momento desastroso com o intercâmbio de jovens, com a associação do intercâmbio de jovens aqui no nosso distrito. Inclusive, com a possibilidade de fecharmos a associação e parar, pelo menos momentaneamente, com o programa. E aí, eu não tenho tido muita chance de participar de reuniões praticamente fechadas do assunto, mas eu gostaria muito de te avisar. É um programa fantástico, não tem dúvida, mas esse problema nosso já perdura pelo menos uns 4, 5, 6 anos, desde antes da pandemia. Então, a gente está atravessando essa crise e eu gostaria de posicionar para os presentes, principalmente para você, que a gente está torcendo muito aqui para superar esse problema. Se você souber de alguma coisa e tiver condições de entrar numa das nossas reuniões do colégio, quem sabe se você não pode entrar, eu vou tentar, o Chico também, a outra pessoa que será bem vista, e a gente para ouvir vocês, porque aqui está totalmente diferente. Se você puder, você disse que a despesa do Rotter é aquilo, aquilo, aquilo. E da família? Só isso, obrigado. O Nilton, na realidade eu fui chairman em 2002 a 2005 do programa, né, no meu distrito, no nosso distrito. Depois eu saí para ser governador do distrito. E depois disso, pela minha história de intercâmbio e tudo mais, eu acabei participando de algumas assembleias internacionais, inclusive como orientando os governadores, com relação ao intercâmbio. E a gente tem, assim, um problema recorrente em alguns distritos, até que eles encontrem
uma solução adequada. Só para você ter uma ideia, Nilton, existem distritos que têm uma associação e fazem uma gestão própria dos recursos. O nosso é assim, tá? A gente presta conta. Nós temos o nosso tesoureiro, hoje, já há alguns anos, é o Chicão, que ele já foi tesoureiro distrital há muitos anos, conhece tudo, então a gente faz tudo, tudo certinho, presta conta, não tem, Ótimo. tem conversa. Outros distritos já fizeram a migração para que os recursos fossem administrados pelo distrito. Alguns funcionam bem, outros nem tanto, tá? Porque o que acontece? Se entra um governador que não conhece o programa e dependendo, né, do montante, às vezes vê um dinheiro ali sobrando, opa, acaba doando, já teve gente que doou, eu diria, cifras quase milionárias, tá? Para a Fundação Rotária, alguma coisa assim que a gente entende que não deveria, né? Que é um recurso patrocinado pelos pais dos candidatos. Então, e utiliza, às vezes, até no distrito, né? Tirando com a rubrica diferente, né? Então, isso deve ser muito bem trabalhado. Tem outras modalidades também, tem um intermediário. Coloca o tesoureiro, por exemplo, do distrito, ele passa a ser o tesoureiro da associação do intercâmbio também. Mas o importante é que seja aberto um diálogo para que o programa possa funcionar bem, tá? A gente pode até agendar, então, uma conversa sobre os custos de uma comissão de intercâmbio, por exemplo, a importância da participação nos eventos internacionais, que é onde você faz normalmente o networking para conhecer, para discutir as vagas. Então, tem uma série de aspectos que devem ser discutidos, que às vezes também eu até tenho uma certa preocupação quando a gente coloca, por exemplo, uma prestação de contas no distrito, dá a impressão de serem valores altos, mas, por exemplo, a gente arrecada $1.000 por família só para pagamento da mesada do estudante, só que esse dinheiro entra na comissão. Aí quem olha assim, fala, tem 15 estudantes, são $15.000, $15.000 vezes 5 dá, sei lá, R$75 mil. Caramba, entrou 75, mas esse dinheiro todo só passa na conta e volta. Então tem algumas despesas, assim, a maioria, né, que elas são despesas de fato do próprio intercâmbio, às vezes fundo de emergência que as pessoas vão, tem uma série de despesas, mas tem que ser transparente, eu entendo, assim, se não houver prestação de conta, tem que ser trabalhado isso para chegar, e não simplesmente acabar o programa. Agora é a nossa companheira Emanuele Barreto e sua equipe, mas assim, eu sou encantada com o intercâmbio de jovens, fui intercambista 78, 79, e por muito tempo coordenei a parte dos inbounds. Mas assim, o que o Luiz Gustavo falou, só assim, endossando um pouco, que as pessoas também acham quando vem a conta do intercâmbio, que é muito alta e tal, são esses custos, assim, aqui nós não temos uma sede para fazer os treinamentos, e eu sou do time que gosta de reuniões presenciais com esses meninos, porque conhecemos as famílias já vão se reunindo, já vão se conhecendo, então, depois, durante o ano, quando eles vão receber os inbounds, que são os estrangeiros que chegam aqui, existe uma maior integração entre eles, do que só reuniões e treinamentos virtuais, né? Eu sou dessa linha. Então, muitas vezes, nós temos que dar lanche, vamos dizer assim, como a gente não tem uma sede, tem que a parte de aluguel, de sala. Então, existem esses custos, né, Luiz Gustavo? Pelo menos aqui no nosso distrito, 4.500, eu tive, né, pós-pandemia, eu estava à frente, e foi um pouco difícil, mas assim, mas é maravilhoso, é mágico. Obrigada. Ô, Newton, o que eu queria te dizer é que o intercâmbio aqui no 4.560 ia acabar, logo após a pandemia. E nós estávamos com 4 intercambistas só, indo e vindo, né? Inbound, outbound. Eu falei para o governador, por que vai acabar? Por questão financeira. Falei, então, o que precisa para não acabar? Eu não vou deixar esse intercâmbio acabar. E aí ele passou o que precisava, ele falou, bom, pelo menos 7 intercambistas para sustentar agora, né? Nós mandamos 8. E hoje nós estamos com 14 trocas.
É o terceiro ano nosso, depois que eu, vamos dizer, briguei pelo intercâmbio. Então, são coisas que depois os jovens já estão nos procurando, coisa que o interior de Minas é mais conservador. Então, você mostrando que é um trabalho sério, que indo nas escolas, nós tivemos uma excelente parceria lá da Patrícia com Itaúna também, eles estão hoje com 4 intercambistas, 4 exchange, né? E nós estamos nos unindo muito e tendo bastante comunicação. Então, isso talvez esteja faltando para vocês. Era só isso daí que eu queria falar. Vai em frente, não deixa acabar, não. Vera, isso aí é verdade. A gente conversou muito aí, a Patrícia, quando vocês estavam aí retomando o intercâmbio, né? Fico muito feliz é um distrito que tem tradição no intercâmbio, não tem por que parar, não, Vera. Alguém tem Exato. que tirar o boi pelo chifre. É. Esse Então, recomeço está dando muito trabalho, muito mesmo, mas eu mas acho, vale a pena. eu acho que os próximos anos aí já está crescendo, tá? A gente já vê, por exemplo, a França, que ela não conseguiu atender há 2 anos atrás a todos os distritos brasileiros. Esse ano já estava mandando 2, 3 por distrito. Você Nós aceitando estamos isso? com 2 Pois na é. França, 2 Alemanha, vindo, Alemanha Alemanha também 2. está mandando 2. Pois é. E isso, num passado recente, não era possível, né? Nós estamos com Então, Bélgica, com Estados Unidos, estamos não, é bom demais. realmente. Não, mas isso aí acho que os distritos estão se encontrando, vai voltar e vai estar ficando bom já está começando a ficar interessante. E a Roberta, viu, Roberta, isso é verdade. Tem os custos de treinamento também, custos. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente paga para o contador R$ 575 por mês, né? E aí veio a conta lá, pô, são R$ 6.000 por ano só de contador. E uma contabilidade razoavelmente simples, né? Não tem tanta coisa assim. Mas a gente trabalha e sem dinheiro ninguém trabalha, né? E sem participar dos encontros e sem ter despesa, a gente realmente não consegue fazer a gestão do programa, né? Mas a gente tem que trabalhar, Nilton, tem que se organizar, discutir, e o caminho, assim, não é o encerramento, o fechamento, né? Mas fazer uma gestão, né? Tem que ser transparente. Graças a Deus, o nosso distrito, nos últimos aí, desde o ano 2000, a gente não tem nenhum problema de qualquer, assim, de questionamento, alguma coisa. O pessoal trabalha muito bem. Fiquei fora muitos anos, recebi do mesmo jeitinho que eu entreguei em 2005, assim, em termos de organização, de trabalho, de seriedade. E tem muitos distritos que realmente a gente sabe, tá? Dos dois lados, tá? Às vezes do lado do governador e às vezes do lado do Chairman, sei lá, da comissão que não presta conta, tá? Então, mas a gente tem que trabalhar para fazer algo transparente e tem que ser, como tudo é no Rotary, como tudo deve ser. Muito bem, obrigado, governador Luiz Gustavo, pelas suas respostas. E nós estamos já caminhando para o final da nossa reunião, da nossa grande reunião, com muitos assistentes, e forma o nosso companheiro Luiz Gustavo, que receberá um certificado do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro pela sua excelente participação com essa palestra. Virtual por enquanto, depois em papel. Eu deixo a palavra com você, Luiz Gustavo, para a despedida final em 2 minutos. Mota, muito obrigado. Só quero agradecer a participação de todos vocês e dizer que o programa de intercâmbio de jovens é uma paixão que a gente tem. Eu vejo o Washington também, que foi nosso co-chairman durante um ano, antes de ser governador, participou bastante do programa. O Ender, que é um grande colaborador nosso lá de Anápolis, que é da comissão também. É tão bom ver pessoas ligadas ao programa de intercâmbio, sempre se dedicando, né, para melhorar a vida das pessoas, e dizer que é uma alegria muito grande estar nesse clube, Brasília 5 de dezembro, e especialmente ainda podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o programa de intercâmbio de jovens. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é associado do Rotary Clube Brasília Lago Norte, casado com Patrícia Prado, pai de Felipe e Lucas Prado. Engenheiro civil e advogado, estudante de intercâmbio do Rotary 1984. No Rotary Clube
Brasília Lago Norte, foi presidente em 99 e 2000 e atualmente é presidente da comissão da Fundação Rotária. No distrito 4530, governador 2006-2007, chairman do intercâmbio de jovens 2002-2005 e 2021-2025. Luiz Gustavo é também, no Brasil, chairman do Instituto Rotary em Brasília, 2019-2020, presidente da Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens do Rotary, coordenador assistente regional da Fundação Rotária, coordenador em 2010-2015, coordenador assistente regional da Imagem Pública, 2015-16, coordenador regional do Rotary, 16-19, presidente da Comissão de Relações Internacionais da ABIJ. Internacionalmente, pelo Rotary, ele é Training Leader nas Assembleias Internacionais, foi em 2020 e 2021. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para as suas considerações finais e encerramento da 6ª reunião. E o lema: compartilhando o orgulho de ser rotariano. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024, fecha a 6ª reunião do ano, que foi gravada, e, saudando o pavilhão nacional e batendo nosso sino, dou por encerrada mais esta.